Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Amém. O tema dessa ministração é do lado de dentro. Porque do lado de fora muita coisa não muda, né? E quando muda, muda para melhor. Você não envelhece, você fica mais bonito e mais interessante, não é? Tem mulheres aqui que têm 30 anos com comportamento de 50 e atitude de 50 e cara de 20, né? Joy tem 30 anos, comportamento e atitude de 50 e uma carinha de 20. Que bênção. Mas nós precisamos nos importar com o lado de dentro. E para analisar se o exemplo desse homem não faz sentido. Prepararás uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. E ele não usou disso para se vingar, mas para mostrar que Deus era bom. E o lado de dentro é muito importante para mim e para você que somos cristãos. Na verdade, quando nós nascemos de novo, por fora continuou do mesmo jeito, né? Mas por dentro houve uma grande mudança. Naturalmente continuou do mesmo jeito, mas por fora também. Agora espiritualmente mudou tudo. E eu queria falar de Mateus capítulo 12, versículo 37. Se eu não errei, eu acho que é 35. Eu anotei errado aqui. Vamos ler do 35 ao 37. Mateus capítulo 12, versículo 35 ao 37. Versão NVI diz: o homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no seu coração, mas o homem mau, da sua maldade, tira as coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil que tiver falado. Tem o 37? Tem. Por isso, por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Eu queria ler o 34. Eu realmente anotei errado aqui. Não que esse não faça parte da ministração, mas o 34. Jesus estava dizendo isso para aquele povo. Eu não estou chamando vocês de raça de víbora, não. Abre aspas, assim disse Jesus. Raça de víbora, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mandela teve a oportunidade de se vingar, mas não se vingou, porque o coração dele não tinha vingança. E como o tema da ministração, eu quero que você redobre sua atenção, que você não se perca nos seus pensamentos intrusivos, que agora é um nome bonito para dizer que você está no mundo da lua. Né? No meu tempo, a gente falava, fulano está no mundo da lua. Né? Tem até um personagem de uma novela, você lembra? As meninas não lembram não, que era da lua. Que ele vivia em outro mundo. Você não lembra? Você lembra, Liliane? Não desdobre não, você lembra. E nós pensávamos que está do lado de fora, viajando. Vamos lá, aterriza aqui. Eu sei que você está aqui, mas eu quero que você redobre sua atenção, porque estar em um ambiente controlado, quando você acabou de ouvir essa canção, o Senhor é bom, é maravilhoso. Mas isso aqui, normalmente, para algumas pessoas, são 2 horas semanais. E se você for fiel, amém? A minha vida e a sua vida está acontecendo lá fora. E lá fora, as pessoas têm que ver o nosso lado de dentro, e não o nosso lado de fora. E não a nossa superficialidade das palavras que são ditas sem pensar. Nós precisamos ser intencionais e deixar expor o nosso lado de dentro. Mas a Bíblia fala que a nossa boca só fala do que está cheio o coração. Ou seja, antes que nós possamos lançar palavras para sermos absolvidos ou condenados, como Mateus capítulo 12, versículo 35 fala, nós precisamos colocar para dentro o que é bom. Para analisar, o mundo pede resposta, nossas esposas pedem respostas, quem tem filho pede resposta, nosso patrão pede resposta, se você é patrão, nosso funcionário pede resposta. Nós somos cogitados todos os dias a usar o dom, poder criativo de Deus, que nós conhecemos como a palavra. A palavra foi o que Deus usou para estabelecer as coisas. O dom criativo de Deus foi a palavra. Ele viu que as coisas estavam sem forma e vazia e disse, Deus. Ou seja, Deus deixou expor o seu coração quando Ele falou. E nós precisamos entender que se olharmos para a história de Jonas, por exemplo, não era a água do lado de fora que estava trazendo para aquele barco
um naufrágio, mas era o que estava dentro. Não é o mar que afunda um barco, é o quanto de água do mar que está dentro do barco. Se eu e você estamos no mundo, glória a Deus, porque o mundo precisa de sal e de luz. Mas o que faz com que as pessoas afundem, não é porque elas estão na faculdade, não é porque elas estão num trabalho fora, longe da família, não é porque elas estão longe de casa, é porque é o quanto de fora está entrando. O barco é intencionalmente projetado para flutuar, mas quando o que está fora começa a entrar dentro, é que começa a termos perigo. Para que a minha embarcação e a sua embarcação continue navegando, nós precisamos cuidar com o tipo de água que está entrando nela. E eu e você, nós não podemos vacilar, porque o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu coloquei aqui que a boca só fala do que está cheio o coração. E sabia que nós somos mais sinceros quando a coisa aperta? É ou não é? Quando está tudo muito bem, nós cantamos para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Mas muitas das vezes, quando a coisa aperta, nem vontade de cantar a gente tem. Quando tudo vai bem, nós cantamos: o Senhor é bom. E você vai colocando a palavra para dentro de você. E o que é que vai saindo? Palavra. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração e não deixar que essa água, que essas informações, que essas resistências do mundo não entrem para dentro de nós. Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 3 de Daniel, eles ouvem um som e eles continuam de pé. E aquele X9 chega lá no rei e fala: Nabucodonosor, você não disse que quem não se dobrasse deveria ser jogado na fornalha? Eu disse. Olha ali, tem 3 homens de pé. Eles não estão dispostos a deixar com que a fornalha entre dentro deles, não. A fornalha estava do lado de fora. Toca de novo. Tocar de novo, continuar de pé. E aí eles chamaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles vinham até aqui? Aí Sadraque, Mesaque e Abednego falou: eu não vou me dobrar não, por favor, me dobrar. Né? O Senhor é bom. E se Ele quiser, Ele pode me livrar dessa fornalha. Mas se Ele não quiser, tanto faz. Uma coisa é certa, eu não vou deixar que a fornalha entre dentro. E aí o Nabucodonosor falou: pô, vamos fazer o seguinte, esquente 7 vezes mais. Ele falou: pô, esquente. Levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E os 2 homens que levaram aqueles homens foram fulminados pelo fogo, porque 7 vezes mais tinha sido aquecido. E quando jogaram aqueles homens lá dentro, o rei olhou e falou: a gente jogou quanto? 3. Falou: então por que tem 4? Meu irmão, o que é que o mundo está vendo de você quando você está na fornalha? Quando o dia fica ruim, o que é que sai da sua boca? Quando é um dia desafiador, que a fornalha é aquecida 7 vezes mais, o que é que você fala? Se tivéssemos neófitos em nosso meio, mas nós não temos. Temos crentes, conhecedores da palavra. E vocês não poderão ser tratados como neófitos, que não conhecem as Escrituras. Então, quem conhece as Escrituras, quando a fornalha se aquecer, nós temos que falar: ainda que ela me mate, eu não vou me prostrar. Você tem uma palavra de Deus? Mais ou menos. Acho que a Arli deve ter. Você tem uma palavra de Deus? Então, já que você tem a palavra de Deus, ainda que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais, não se dobre. Nós temos coragem para falar que temos uma palavra de Deus no início. Muitas das vezes as pessoas lá fora, ninguém aqui dentro não, é lá fora, lá fora. Temos coragem para falar que somos servos de Deus no início. Mas você sabe que a Bíblia diz
que aqueles que continuam semeando enquanto choram, voltarão para casa com os seus feixes. Você acredita que aquela pessoa que está chorando está animada para semear? Não! Mas a Bíblia diz que ele continua, e aquele que continua semeando enquanto chora, voltará para casa com a resposta da provisão. Ei, eu não quero saber das suas lágrimas, pouco importa a quantidade de água que está do lado de fora, ou quantas vezes a fornalha foi aquecida. Meu irmão, guarde seu coração. Guarde o seu coração. Ei, você sabe quem você é? Se você não lembra, Jesus morreu por você. Já é suficiente para que você não desista. Já é suficiente para que você diga, eu não vou retroceder, eu não vou me dobrar, pode aquecer 7 vezes. Na dispensação que eles estavam, eles lançaram essa palavra, mas eu entendo porque eles estavam ainda em um ambiente no qual Jesus não tinha se manifestado. Jesus era uma promessa. Então, para Sadraque, Mesaque e Abednego, era normal eles falar a seguinte frase, abre aspas, ainda que ele nos mate, nós não vamos nos prostrar, mas para mim e para você, que conhecemos o Calvário vazio, ele não nos mata, mas ele traz vida e abundante. Então, se você não vive, meu irmão, uma vida abundante vai se manifestar. Por que temer? Pelo amor de Deus, creia. Até quando você vai abrir a boca para falar incredulidade? Se converta. Eu sou da fé, então fale fé. O Senhor é bom, você acabou de cantar. Sadraque, Mesaque e Abednego não conheceu o Deus que você conheceu, não. Eles ouviram falar que um dia viria a resposta de Deus, que atenderia pelo nome de Emanuel, Deus convosco. Vocês precisam de mais o quê? Eu preciso de mais o quê? Crer. Pastor, como eu faço para avaliar a minha fé? Escuta o que você fala. O que você diz é exatamente o que tem dentro do seu coração. E eu, e você, e as pessoas que estão lá fora, seremos absolvidos ou condenados, baseado naquilo que nós falamos. Você acha que Deus, operando Deus, quem impedirá? Nós. Deus tinha Canaã para os hebreus, não tinha? Tinha. Moisés entrou? Não. Eu nunca vi murmurador prosperar. Murmuração não é apenas falar, ô Joane, por que essa comida está fria? Murmuração é mais ou menos o seguinte, Deus disse que ia fazer, mas não estou botando muita fé não. Mas ninguém diz isso. A gente se comporta assim. Ninguém tem coragem de falar que Deus mentiu. Ninguém tem coragem de dizer que Deus estava emocionado no dia. Ninguém tem coragem de falar, acho que Deus se esqueceu. Não. A gente não fala que Deus está emocionado. A gente não fala que Deus se esqueceu. A gente não fala que Deus voltou atrás. A gente só fala que não crê. E como é que a gente fala que não crê, pastor? Quando você quer voltar atrás, por exemplo. Quando você deixa de confiar. Quando você deixa, ou eu deixo, que as águas que estão ao redor do barco comecem a entrar. E quando essas águas começam a entrar, vamos afundar e seremos como aqueles hebreus se nós não atentarmos para as palavras de Deus hoje, que só vão ver, eita, como Canaã era bem, como era bonito, ó. Como era maravilhoso. Homens e mulheres que alcançarão o que Deus prometeu são homens e mulheres que não deixam fornalha entrar e que não deixam bar entrar, mas que guardam o seu coração, untados pela palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus? Então guarde seu coração com ela. Proteja seu coração com ela. Ainda que seja aquecido 7 vezes mais, proteja com ela.
Toda vez que o negócio apertar, você diz, tem nada não, eu estou mais perto da cana. E não o contrário. Eu e você seremos levados como ovelha muda perante o matador, todo dia. E sabe qual é o matador? Não é o matador, não. Você morreu ontem? Não, senão você não estava aqui, né? Mas pode ser que a sua fé tenha sido atacada ontem. E como ovelhas ao matador, todos os dias, muitas das vezes é a nossa fé, ou muitas das vezes é a palavra de Deus em nós, ou muitas das vezes é a profecia de Deus sobre a nossa vida, que está sendo levada todos os dias ao matador e nós não estamos protegendo. Porque o diabo não precisa matar você não, ele só precisa te distrair. O diabo não precisa me matar, ele só precisa me distrair. Eu tenho uma palavra de Deus. Agora imagina se amanhã eu compro um Jeep e viro hippie. Nada contra se você quer comprar um Jeep e virar hippie. Mas para mim, eu estaria indo para longe da promessa que Deus tem para mim. Billy Graham diz que o maior desastre da humanidade é ser bom naquilo que não foi chamado para ser. Qual é a tua praia, meu irmão? Proteja. Proteja. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. O 13 ao 15. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. O que afunda o barco não é o mar, é a quantidade de mar que está dentro do barco. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz: está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor, Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Crie por isso. E agora, você está crendo? Você está crendo? Tem certeza? Para quem é casado sabe aqui se está mentindo ou não, né? Joane sabe se eu estou crendo ou não. O que é que eu digo a Joane quando eu estou longe de vocês? Hã? Mas tem uma vantagem, se você não é casado, né? O Espírito Santo sabe. E ele sabe o que é que você está falando quando você está longe da sua mulher. Então, meu irmão, ó, deixa eu lhe falar uma coisa. Não é pensamento positivo, não é confissão, não é isso não. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de falar aquilo que crê, mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando parece que está tudo ao contrário. Quem foi que entrou na Terra Prometida? Aqueles que creram. Não, tem uns homens lá do tamanho de gigantes. Aí, Josué e Caleb falavam, mas a uva é do tamanho dessa bateria. E os outros que foram, os outros 10, os outros 8 falavam, mas o cara que guarda é do tamanho do teto. Mas Josué falava, mas a gente vence. Bora lá. Tu é doido, os caras são grandes, vamos não. Você não é obrigado a ser crente. Você sabe disso? Agora, se você for crente, você é obrigado a andar por fé. Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém. Mas quem é crente tem que andar pela fé. E Josué e Caleb olhavam para aquele negócio e falaram, rapaz, aquele negócio é bom, vai dar certo. E os outros, vai dar não. É porque na realidade quando eles foram para lá, eles protegeram o coração deles com a promessa. E os 8 demais encheram o coração deles com os gigantes. Você acha que não haveria resistência? Você acha que o diabo ia ficar olhando para você, prosperar e cruzar os braços e falar, eita, que coisa boa. Ó, que bênção.
Deus é bom mesmo, né? Ué? Sabia que a Bíblia fala que aos vencedores eu daria o direito de sentar-se comigo, assim como eu venci e sentei ao lado da árvore? Eu vou falar devagar. Ao vencedor eu daria o direito de sentar-se comigo, assim como eu venci e sentei à destra do meu Pai. Quem disse isso? Jesus. Mas ele precisou vencer, por exemplo, uma das orações mais significativas do ministério de Jesus. Jesus chama Pedro, Tiago e João num barquinho e vão orar lá em cima. Deixa Pedro, Tiago e João aqui, vai mais para frente, começa a orar. Depois de um certo tempo, ele volta, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Ele fala, mas rapaz, vocês não oraram nenhuma hora comigo. Ore para que vocês não caiam em tentação. Jesus volta para orar. Quando Jesus começa a orar, o que ele diz? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Qual era a tentação que estava batendo na porta de Jesus? A de desistir. E o que foi que ele falou? Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus não deixou com que a cruz entrasse dentro do coração dele. Ele protegeu o coração dele com a palavra. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Proteja o que Deus lhe deu. Proteja com tudo que você puder. Porque acredite, pense em uma vida sem futuro, é uma vida de uma pessoa que não tem uma palavra para se guiar, que não tem uma missão, que acorda todo dia e vai dormir só para pagar a fatura de cartão de crédito. A fatura do cartão de crédito, meu irmão, não vai acabar. Tá sério aqui? Ou vocês estão pensando? Em Mateus capítulo 5, versículo 2. Tu coloca aí, por favor, Lorena. Não faz parte da ministração, mas faz parte para você que nos visita nessa noite. O que nós estamos tentando fazer aqui. Mateus capítulo 5, versículo 2. Mateus capítulo 5, versículo 2. E ele começou a ensiná-los, dizendo... Quer colocar o versículo 1, por favor? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, sentou-se, os seus discípulos aproximou-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... No dia 31 de dezembro do ano passado... Você me dá um segundo, eu vou ajeitar esse microfone. Eu não consigo falar com um negócio ruim, não. Olha como vai ficar melhor. Olha só que bênção. Eita, Jesus. Ficou bom? Não ficou bom? Glória a Deus. Aleluia. Ó, saiu de dentro daquela lata que nós estávamos. Eu estava orando dia 31 de dezembro do ano passado sobre o que nós tínhamos para fazer em Foz do Iguaçu no 2025. E orando, se você estava aqui, nosso último culto do ano passado foi no domingo pela manhã. E quando eu cheguei aqui, Deus me deu esse texto. Mandou todo mundo sentar e começou a ensinar. E eu descobri a missão para 2025, de repente até para 2026, 2027, que era ensinar. Tem dias que a gente sai daqui motivados, alguns chorando, outros mais alegres, mas que a gente saia chorando, que a gente saia alegre, que a gente saia refletindo, que a gente saia pensando, mas a gente tem que sair daqui com uma direção. E nós temos que sair daqui com um ensinamento. E o ensinamento de hoje é cuidar com o lado de dentro. Cuidar, meu irmão. Proteger. Olha só. Ter como precioso. Cadê os colecionadores de relógio aqui? Isso aí, levanta a mão aí, rapaz. Você que não coleciona relógio, você tem mau gosto. Tô brincando. Quem tem uma coleção de relógios, guarda em qualquer lugar? Não. Por quê? Porque é precioso. E você vai colocar a sua promessa em qualquer roda, em qualquer mesa, em qualquer distração, em qualquer resistência.
Qualquer coisa é suficiente para você esquecer. Do relógio a gente não esquece, mas do que Deus disse a gente esquece. Deus disse. Da última vez que ele falou, aconteceu. Você vai crer ou não? Está na hora da gente ou crer ou não crer. Ou é quente ou é frio. Mas nós precisamos nos posicionar. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Para todos vocês. Se Deus disse alguma coisa a você, Deus disse. Estou falando o seguinte, olha, não foi suas emoções, foi Deus que disse. Se Deus disse alguma coisa a você, Deus, amém? Ficou claro? Se a sua mãe falar o contrário, está sendo usada pelo diabo. Pastor, eu peguei um exemplo bem profundo aqui, né? Se Deus disse a você que iria acontecer algo, qualquer pessoa que quiser tirar você desse lugar está sendo usada pelo diabo. Por exemplo, eu fui chamado para morar em Foz do Iguaçu. Eu, João e meus 3 filhos. Fui chamado por Deus para vir morar aqui, em Foz do Iguaçu. Deus me mandou vir para cá. Se alguém chega para mim e fala, eu tenho uma igreja de 500 mil membros para você tomar de conta, lá na Coreia do Sul, é o diabo que está me chamando. A consciência é da primeira voz e não da segunda. Porque eu acredito que Deus não mudou de ideia. Então, se alguém quer me tirar daqui, não é Deus. Nós não acreditamos em fada. Ou é Deus ou é o diabo. Não tem outra pessoa. Então, não importa o conselho. Se o conselho não te levar para a promessa, o conselho não vem de Deus. Se a amizade não te levar para a promessa, ela não vem de Deus. Se as influências não te levar para a promessa, ela não vem de Deus. E nós estamos, muitas das vezes, terceirizando essas influências, levando em consideração que são convites, que são amigos, que são propostas que estão tentando nos tirar daquilo que Deus tem para mim e para você. Mas de repente, talvez, todavia, tem alguém aqui ou na internet que às vezes somos nós mesmos os responsáveis por tentar nos tirar da própria promessa de Deus. Porque a síndrome de Eva não pode mais cortejar o nosso coração. Nós não podemos mais ouvir a serpente e seguir. E muito menos a síndrome de Adão, que olhou para Deus, olhou para a mulher, olhou para a serpente e disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão colocou a culpa em Deus. Nós estamos vivendo, pensando que temos a promessa de Deus. Mas muitas das vezes nós estamos reagindo como se não tivesse. Porque quem tem promessa de Deus não se distrai. E tudo que está fora da promessa de Deus para mim e para você é distração. Para mim e para você, Deus tem o que Ele disse. E já é suficiente para você crer. Na realidade, o justo viverá pela fé e não pelo que ele vê. Quantos justos nós temos aqui nessa noite? Então é pela fé que você vai viver. E toda vez que, se você for dessa igreja e você abrir a boca para falar contrário àquilo que Deus falou com você, eu vou dizer, escolha, é você que está falando ou é o diabo que está falando na sua boca? E é, pastor? É. Porque se Deus deu a você, não seja você o responsável por tirar. Não seja você o responsável por lançar fora.
Não seja você o responsável por sair daquilo que Deus tem para você. Quantas pessoas eu ouvi que disseram, Deus me mandou vir para Foz do Iguaçu, e depois de 3 meses Deus mudou de ideia. Temos que atualizar a Bíblia, se a gente fosse ser guiado por pessoas inconstantes. Pedro, falta quanto tempo para tu terminar a tua faculdade? No primeiro ano, tu tivesse vontade de desistir? No primeiro ano, você teve vontade de desistir? Teve. Mas se tivesse desistido, foi fácil? Está sendo fácil? Aí se para Pedro não é fácil, vai ser fácil para tu. Tu é mais bonita, é nada. Pedro é bonita. Meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós não podemos esperar que as coisas ficarão fáceis. Somos nós que devemos ficar mais fortes. Quem fica esperando que as coisas fiquem fáceis é jeito com mimimi. Que... Ei, você tem que levantar a cabeça e falar, Deus falou, meu amigo, eu tenho uma palavra. E tudo que se levantar contra essa palavra vem do diabo. Porque eu nunca vi como um acordo entre Deus e o diabo. Deus diz, o diabo vai tentar roubar de você. Então se o diabo está tentando roubar de você é porque foi Deus que disse. Se você não acredita em Deus, acredite no diabo. É porque o diabo vai tentar roubar de você. E aí ele fica tentando levantar coisas. E todas as vezes que vier resistências, é uma comprovação que você está bem pertinho. Eu fui pedalar hoje, já fazia mais de 1 ano que eu estava pedalando. Que eu não pedalava. E eu acordei, para você ter uma comprovação que fazia muito tempo que eu pedalava, eu acordei 7h30. Um ciclista não acorda 7h30. O ciclista acorda 5 horas da manhã, toma whey, creatina e vai pedalar. Eu tomei só a creatina, o whey eu não tinha. Quando chegou perto da casa de Carmela, uma voz dentro de mim falava, volte. Eu falava, será se isso é o Espírito Santo querendo me proteger de um possível acidente? Será se Deus está dizendo que vai chover? Será se eu não vou conseguir chegar lá na Polícia Rodoviária Federal? Mas eu disse, morrer de um acidente eu não vou, porque eu tenho uma promessa e ela ainda não se cumpriu. Se chover, eu trouxe uma bolsa para colocar meu telefone dentro. Eu vou. E quando eu cheguei lá em Santa Terezinha, eu tinha esquecido da dor das pernas, da dor da bunda, que quem pedala sabe como a bunda dói. E como fazia mais de 1 ano que eu tinha pedalado, quando eu cheguei em Santa Terezinha, eu olhei o Strava e eu vi que eu fiz a mesma média do tempo que eu fazia quando eu pedalava 2 a 3 vezes por semana. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você não desistir, de repente você pode se surpreender com você mesmo. Mas se eu tivesse escutado aquelas vozes, olha, só tem uma voz que você tem que escutar, meu irmão. Se você escuta muitas vozes, você precisa amadurecer. Um homem que escuta muitas direções, ele não chega a lugar nenhum. Um homem ou uma mulher que hoje gosta de verde, amanhã gosta de azul, amanhã gosta de amarelo, você já sabe qual é a bandeira que vai dar, né? Não, hoje eu vou, amanhã eu vou, mas não. Se for, não, você não está crendo não, meu irmão. O último capítulo que fala da história de Paulo. Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 4. Ei, por favor, eu tive alguns amigos que me abandonaram. Foi todo mundo embora. Eu estou sozinho. Timóteo, faz um favor. Traz para mim a minha capa. Porque na masmorra que eu estou é frio. Ô Timóteo, traz também os pergaminhos. Eu quero continuar me alimentando da palavra. Timóteo, por favor, ele diz 2 vezes. Não esquece da minha capa.
Timóteo, a minha vida está sendo derramada como oferta. E eu me emociono. Porque eu vi um dos homens mais influentes da terra se despedindo. E sabe qual foi o fim da vida de Paulo? Paulo alcançou multidões, mas os amigos mais próximos de Paulo deixou ele. Demas amou o presente século. Demas abençoado. Andou com Paulo e deixou que o mar do mundo entrasse dentro do coração dele. Existe influência melhor do que andar com Paulo. Eu vou te contar uma experiência. Paulo estava pregando. E eu acho que eu tenho um sangue de Paulo. Fazia muito tempo que Paulo estava pregando. Muitas horas Paulo estava pregando. E tinha um menino que estava na janela. E o menino que estava na janela caiu e quebrou o pescoço. E Paulo foi lá e falou, e Lucas, o médico, falou, Paulo, morreu. É melhor tu ir embora, viu, Paulo? Esses dias aí o pessoal apedrejou você e lançaram você para fora da cidade para você não morrer lá dentro. Se o povo descobre que no meio de uma pregação tua, um menino morreu, já era, Paulo. Aí Paulo olha para o menino morto e fala, pai, a Bíblia diz que Paulo orou por aquele menino e aquele menino ressuscitou. Aleluia. E Demas amou o presente século. Paulo chega no lugar e vai pegar uns gravetos para fazer uma fogueira, para fazer um chimarrão. Você gosta de chimarrão? Vixe, meu Jesus. Vocês precisam renovar a mente. E aí, quando ele vai pegar o graveto, a cobra morde a mão de Paulo. Aí Paulo, misericórdia. Palavra. E o pessoal falando, ele vai morrer. Todo mundo morre. E eu acho que se eu tivesse lá, eu ficava assim, ó. Quero ver agora Jesus livrar ele. Agora ele vai. E Paulo continua fazendo lá o fogo dele, para acender o chimarrão dele, ele morre não. Mas ele vai para outro lugar, precisa pegar um barco. O que acontece? Naufrágio. O mar entra dentro do barco. Paulo, náufrago. Da primeira vez, ele não morreu. E aí, de novo, 2 naufrágios. Paulo passa. E o segundo, também não morreu. E Demas amou o presente século. E aí, Paulo preso, como prisioneiro do Senhor, como ele diz lá em Filemão, ele encontra o homem que tinha fugido de Filemão. Filemão era um homem rico. Filemão só tem um capítulo. É um dos menores livros da Bíblia. Homem muito rico. E Paulo diz, olha, eu sei que esse escravo que fugiu, ele lhe deu muito prejuízo. E eu queria que você considerasse a nossa amizade, Filemão. Mas se todavia você não conseguir considerar a nossa amizade por conta do alto prejuízo que esse servo trouxe a você, eu vou pagar dos meus recursos todo o prejuízo que ele deu. Agora eu quero te pedir um favor. Recebe ele como irmão em Cristo Jesus e não mais como escravo. E agora Demas está vendo que o pregador itinerante, que fazia tenda, rede, sei lá o que ele fazia direito, estava juntando um dinheirinho para comprar um escravo que não seria dele, só para tornar esse homem livre. Porque esse homem conheceu Paulo na prisão e disse que era amigo de Paulo. E Paulo provou que era amigo dele. E Demas, vendo tudo isso, amou o presente século. Se eu e você não guardarmos o nosso coração, milagre não será suficiente. Amizade não será suficiente. Ser amigos de pregadores poderosos não será suficiente. Nós vamos acabar amando o presente século. E aí Paulo fala isso. Demas amou o presente século. Traz minha capa. A minha vida está sendo derramada como oferta suave. Todavia,
Eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. E só mais uma coisa. A minha fé eu guardei. Meu irmão, guarde sua fé. Guarde sua fé. Guarde sua fé. As coisas do mundo estão querendo roubar a sua fé. As resistências do mundo estão querendo roubar a sua fé. Ei, guarde sua fé. Guarde sua fé. Ainda que a sua vida esteja sendo derramada. Haverá um dia que nós vamos cantar essa canção para sempre. Não haverá mais noite a mim, não haverá nenhum. Verei os olhos de Jesus. Nesse dia vai ter pessoas que chegou lá e falou: em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer: não conheço não. Vai ter pessoas que falam lá: em teu nome eu orei em outras línguas. E Jesus: eu não conheço não. Vai ter gente que fala: em teu nome eu profetizei. E Jesus vai dizer: eu não conheço não. Sabe quem eu conheço? Aqueles que andaram pela fé. Andar pela fé, meu irmão. Andar pela fé. Como nós éramos, quando nós começamos. Hoje eu estava colocando esse monte de coisa aqui, ó, dentro do carro. Eu moro 5 casas aqui embaixo. E eu colocando as coisas dentro do carro. E dentro do meu coração a sugestão vinha: leva não, trabalho da gota. Essa caixa preta que está ali, ela tem umas válvulas dentro, que é tipo umas lâmpadas. E se ela balançar, ela queima. E aí não pega mais. E aí dentro do meu coração a voz vinha, dentro da minha alma a voz vinha: tu vai levar essa caixa dentro desse carro, com esse monte de coisa, ela vai virar, vai quebrar daqui para ali. E eu vou levar. Sabe por quê? Porque teve um dia que nem saber tocar eu sabia. Meu pai, com muito esforço, comprou um violão de R$50 para mim. E eu saía da minha casa, andava 5 quilômetros de pé, de short, porque eu não tinha calça, para ir para uma igreja chamada Assembleia de Deus, para assistir os irmãos ensaiando. E tinha um abençoado lá chamado Moisés. Moisés, ele virava o braço do violão para eu não ver as notas. Se existe um negócio que a gente não pode, é se acostumar com a promessa. Todo dia, a gente tem que lembrar de onde Ele nos tirou e para onde Ele está nos levando. Glória a Deus. Não é sobre caixas, é sobre gratidão. Meu irmão, quem você era, quem eu era. A Bíblia fala em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos arrebatou do império de domínios das trevas. Se nós não tivéssemos conhecido Galileu, nós íamos para o inferno. Ele já te tirou de lá. Ele já te tirou da incredulidade, Ele já te tirou da dúvida. Pelo amor de Deus, não deixe a dúvida voltar. Não deixe a incredulidade voltar. Não seja como Demas, que vai assistir, mas não vai participar. Veja o que Deus fez com você. Veja o que Deus fez na vida de outras pessoas. E não volte atrás. Cuide do lado de dentro, meu irmão.
Cuide do lado de dentro. Olha o que a Bíblia fala. Em Romanos capítulo 1, versículo 17. O louvor pode vir. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós declaramos o quê? O justo viverá pela fé. Mas é do princípio ao fim. Como você começou, eu posso até falar, melhor dizendo, porque hoje, pela experiência e o nível de palavra que você tem, você crê até mais de quando você cria. Pelo menos você tem respaldos mais profundos, de textos mais bem elaborados, para crer. Então por que a gente não crê? O justo viverá pela fé, do princípio ao fim. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Cadê os que vão voltar atrás aqui? Cadê os que vão desistir aqui? Cadê os que vão deixar com que a água do mar entre dentro do barco? Cadê aqueles que vão olhar a dificuldade e não vão olhar o tamanho do fruto da terra prometida? Cadê aqueles que vão ver Deus fazendo coisas extraordinárias na vida de outras pessoas, mas vão abandonar, amando o presente século? Cadê aqueles que serão usados como mau testemunho? Misericórdia. Está vendo fulano de tal? Tinha promessa, mas amou outro presente século. Cadê aqueles que quando abrir a boca não vão falar da promessa, mas vão falar do que o diabo está fazendo? Cadê aqueles que serão marqueteiros do inferno? Cadê aqueles que vão exaltar não a cruz? Cadê aqueles que vão olhar para a dificuldade ao invés de se lembrar que a cruz agora está vazia? Pastor, isso é desafiador de ouvir, é exatamente, imagina de falar. Mas nessa noite nós não podemos, aleluia, fui eu que desliguei. Mas nessa noite nós não podemos cogitar a possibilidade de pelo menos alimentar uma pequena semente de dúvida em nosso coração. Porque enquanto houver uma pequena semente de dúvida em nosso coração, Deus não se manifesta. Sabia que Deus não se move por necessidade? Deus não se move por choro? Deus não se move quando você está com raiva? Deus se move por fé. Eu vi um menininho hoje e eu gostei muito desse negócio. Não sei se você viu, recentemente viralizou um vídeo de um menininho que o elevador fecha. Quem viu aqui? Eu tive orgulho do pai 2 vezes. Primeiro porque aquele menino não nasceu sabendo aquilo. Foi o pai ou a mãe que ensinou. E o segundo orgulho foi que o pai deixou ele só para ele botar em prática. Você sabia que muitas das vezes, vocês que são daqui não, vocês já estão acostumados, mas quem nos visita, com todo respeito, nós não podemos levar no braço, porque senão não cresce. Fica atrofiado. E o pai ensinou que se um dia ele tivesse só, era só aparência, mas Jesus estava com ele. E eu achei muito sincera a oração dele. Ele falou: Senhor, Jesus, eu estou com medo. Mas vai com medo de tudo. Senhor, abre essa porta.
desse elevador. Essa oração nós precisamos colocar em prática hoje, sabia? Ainda que você esteja com medo de um diagnóstico, ainda que você esteja com medo de uma resistência financeira, ainda que você esteja com medo de qualquer coisa, ei, Deus abre portas. Aleluia. Mas Deus abre portas para aquele que não duvida. Porque a boca só fala do que está cheio o coração. Se você sair, se você manter um grão de mostarda dentro do seu coração de dúvida, quando a porta do elevador fechar, você não ora, você murmura. Mas o justo viverá pela fé. E Deus só vai se alegrar de você se você não retroceder. Porque eu nunca vi um vitorioso retrocedendo. Fique de pé, meu irmão.